Paz do Senhor, povo abençoado do nosso amado Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você chegou até aqui hoje, tenha certeza que foi o Espírito Santo que te conduziu até esse vídeo. Hoje ele quer falar ao seu coração. Então eu espero que você possa abrir a sua mente, o seu coração, para que o Espírito Santo possa falar e você ouvir essa palavra, que ela não volte vazia, mas que ela encontre lugar no seu coração, para que possa haver uma transformação na sua vida, em nome de Jesus. E hoje eu vou falar com vocês sobre algo que vocês têm comentado muito, pedido muito. Então hoje vai ser tipo uma conversa de amigos, tá bom? Então senta aí, se quiser já pega o seu cafezinho e senta aí pra gente conversar. E eu vou contar pra vocês hoje como foi esse processo de buscar a Deus e de chegar à intimidade com o Senhor. De começar a ouvir a sua voz, a ser guiado pelas direções que o Senhor tinha para a minha vida. Tudo tem início, né? E eu sei que muitas vezes a gente se encontra perdido, a gente não sabe como dar início a isso. Você que está aqui, tenho certeza que você tem buscado isso. Você quer se aproximar de Deus, você quer viver um relacionamento íntimo com o Senhor, ouvir a sua voz e trilhar o caminho que Ele tem para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Se você está aqui nesse vídeo, foi por esse motivo que você veio. E com certeza, isso é um chamado do Espírito Santo para você. Eu creio que Ele te chamou e te trouxe até aqui hoje. Então, para que a gente comece, eu quero ler aqui um versículo que está em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Antes disso, né, a palavra do Senhor aqui vem descrevendo uma série de coisas que Deus nos daria, né? Tudo que nós precisamos, tudo que é necessário para a nossa sobrevivência, Deus nos promete, mas primeiro precisamos buscar o seu reino, né? E até coisas que a gente nem imagina, Deus tem preparado para nós, mas primeiro nós devemos buscar o seu reino. E quando eu comecei nessa busca de me aproximar de Deus, eu confesso para vocês que eu não tinha vontade, eu não tinha ânimo, não tinha esse desejo de buscar, assim, de ler a Bíblia, sabe? De orar. Não tinha esse fogo queimando para isso dentro de mim. Mas eu tinha uma vontade de me aproximar de Deus, de conhecer Deus de perto, de ter experiências com o Senhor, de viver aquilo que Ele já tinha me chamado antes, quando Ele me disse: filha, se você me buscar de todo o coração, você vai viver coisas comigo que você não imagina. E eu ficava falando: Senhor, como é isso, buscar ao Senhor de todo o coração? Como assim buscar o Senhor de todo o coração? Eu me lembro que nesse tempo, quando eu comecei, isso faz 5 anos, apenas 5 anos. Eu, desde que me entendo por gente, que eu tô na igreja. Eu nasci na igreja, né? Cresci na igreja. Mas de 5 anos pra cá, foi que eu comecei a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, sabe? Eu tinha o Espírito Santo vivendo em mim e eu sabia que o Espírito Santo me guiava, me conduzia em muitas coisas, mas era algo muito superficial, era algo muito distante, sabe? E eu sabia que tinha mais. Eu sabia que não podia ser só aquilo que eu estava vivendo. Mas eu tinha muita falta de disposição para ler a Bíblia, para buscar o Senhor. E em uma situação que aconteceu, que eu fiquei sem trabalho, desempregada, e foi quando eu descobri que estava grávida, né? Eu tinha apenas algumas semanas de gestação, não tinha nem um mês ainda, descobri bem cedo. E eu fiquei desempregada nesse tempo, então eu fiquei um tempo em casa, né? Sem ter nada para fazer. E eu creio que muitas vezes, eu não sei que situação você tem enfrentado, eu não sei em que lugar você está, como está a sua vida, mas muitas vezes o lugar que você se encontra foi uma isca de Deus para te conduzir a essa necessidade de se aproximar mais dele. E eu sei que aquele tempo em que eu fiquei sem trabalho, fiquei em casa ali, e eu fiquei assim, sem
sem rumo, sabe? Eu não sabia o que ia ser da minha vida. Eu estava grávida, fiquei desempregada, as coisas não estavam nada boas e eu não sabia o que fazer. Então eu sentia Deus me chamar naquele tempo, sabe? Para me aproximar dele. Eu comecei a lembrar da primeira vez que o Senhor me disse que eu deveria buscá-lo. Quando o Senhor falou através de um homem de Deus. Foi a única vez em que Deus falou comigo assim, através de um profeta do Senhor. Foi uma experiência muito linda. Depois eu conto para vocês, para o vídeo não ficar muito extenso, porque eu quero falar aqui sobre outras coisas. Mas eu sabia que eu precisava buscar a Deus. Só que eu não sabia como. Eu entendo muito o questionamento de vocês. Como, Dani? Me fala, o que você fez? O que eu devo fazer? Muita gente me perguntando, como é que eu faço para buscar a Deus, para me aproximar de Deus? Me fala assim, especificamente, tintim por tintim. Então eu vou compartilhar com vocês hoje tudo o que eu fiz, tá bom? Desde o começo. Então, nesse tempo em que eu fiquei em casa, né? Eu comecei a querer me aproximar de Deus, mas não sabia como. Então eu me lembro que a primeira oração que eu fiz, quando eu cheguei diante do Senhor, foi: Pai, o Senhor disse para eu te buscar de todo o meu coração, mas eu não sei como é que eu posso te buscar de todo o meu coração. Eu acho que eu já estou aqui de todo o meu coração. O que o Senhor quer que eu faça? Eu comecei a orar e pedir ao Senhor: eu quero, Senhor, me entregar de todo o meu coração, porque eu quero te conhecer, né? O Senhor disse que se eu te buscasse com todo o meu coração, eu iria te encontrar. Eu quero te encontrar, Senhor. Me leva até esse lugar de me entregar de todo o coração. E eu comecei a orar por isso. E eu me lembro que a minha oração naquele tempo se voltou para que Deus me transformasse. E eu orava ao Senhor e dizia: Senhor, faz em mim o teu querer, mas me faz uma filha parecida contigo. Senhor, eu quero ser parecida contigo. Eu quero que quando o Senhor olhar para mim, o Senhor diga: essa é minha filha, a minha menina, ela se parece comigo. O anseio do meu coração não era que Deus mudasse a minha sorte naquele tempo que estava tão difícil, não era que Deus me desse recursos financeiros, não era que Deus me fizesse coisas grandes e me desse um futuro brilhante, não era nada disso. Naquele tempo a minha oração foi: Senhor, me faz parecida contigo, me torna semelhante a Jesus, eu quero parecer contigo, Jesus, eu quero ser como tu és. Tu és tão amável, Senhor, tu és tão humilde, tu és tão doce, tão paciente, Senhor, me faz parecida contigo. E nesse processo, né, o Espírito Santo, ele começou a me conduzir, assim como ele também vai te conduzir. E começava a aparecer vídeos e pregações, e eu me lembro que o que eu ouvia constantemente, eu passava o dia inteiro ouvindo, né? Eu tinha essa oportunidade porque eu estava em casa. Então eu colocava os vídeos do pastor Antônio Cirilo. Eu já quero deixar aqui para você, se você está nessa busca, coloque os louvores do pastor Antônio Cirilo para você ouvir. Eu creio, minha gente, que o pastor Antônio Cirilo tem uma porção do Espírito sobre ele para nos conduzir, sabe? Como é que eu posso explicar para vocês? Nessa atmosfera onde o Espírito Santo se manifesta na nossa vida, sabe? Onde você vive o sobrenatural na sua vida. E eu começava a colocar os louvores dele, eu começava a ouvir o dia inteiro, sabe? E aí, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, eu começava a ler. E eu não lembro exatamente o que é que eu comecei a ler, como foi, mas eu sei que Deus foi me conduzindo, sabe? E Deus foi me mostrando: filha, você precisa se tornar uma pessoa mais humilde, sabe? Mais fácil de perdoar, menos rancorosa. E Deus foi me conduzindo, e aí eu pesquisava sobre aquilo, né? Sobre aquilo que Deus ia mostrando que eu precisava ser transformada, sabe? Então você pode ser intencional na sua oração e dizer: Jesus, eu quero ser semelhante a ti, me faz parecida contigo, me faz parecido contigo, e me mostra, assim, o que eu preciso mudar agora. O que é que o Senhor quer? Espírito Santo, o que é que o Senhor quer mudar em mim? E Ele vai te mostrar. E aí você começa a pesquisar sobre isso, vai na internet, pesquisa vídeos, pesquisa passagens bíblicas sobre esse tema, sobre esse assunto que Deus quer mudar na sua vida. E começa a ler tudo isso, E faça isso
Todos os dias, eu comecei a todos os dias, eu colocava os louvores e começava a adorar a Deus, começava a adorar a Deus. Às vezes não tinha uma adoração do Espírito saindo de mim, porque nisso nem sempre é assim, mas eu começava a adorar, começava a cantar. Nos primeiros dias eram as coisas muito frias, nada acontecia, não é? E eu comecei também a jejuar nesse tempo. Deus me conduziu para o jejum. Eu não conhecia nada sobre jejum. Eu não entendia nada de jejum. Eu não sabia o poder que o jejum tinha. E eu estava grávida, né? Tinha descoberto que estava grávida, não podia ficar sem comer 100%. Então eu pedi uma estratégia ao Senhor. Eu já contei para vocês como é que eu fazia, né? Que eu ficava sem alguma coisa que eu gostasse muito durante muito tempo. E eu comecei a buscar ao Senhor todos os dias. Eu passava o dia inteiro ouvindo louvores, ouvindo pregações, lendo a palavra, ficava intercalando, orando, sabe? E talvez você não possa ter esse tempo como eu tive disponível, né? De estar o dia inteiro assim buscando ao Senhor. Mas no tempo que você puder, o tempo que você tiver disponível, faça isso. Faça isso e você vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. E acho que uma semana buscando assim ao Senhor, sabe? Todos os dias em adoração, em louvor. Eu comecei a viver experiências com o Senhor sobrenaturais. Eu comecei a sentir o meu coração queimar. Sabe quando a palavra fala que nosso coração queima? Sabe quando as canções falam em queimar? Eu sentia queimar dentro de mim, literalmente. Queimando enquanto eu adorava, queimava dentro de mim. E uma outra vez eu fui para a igreja e eu tava lá, foi até Rodolfo Abrantes que foi ministrar lá o louvor. E foi assim, eu tava cheia da presença de Deus. Eu tava aleluiada, como o pastor Luciano Subirá fala. Tava aleluiada. E eu buscando tanto, né, todos os dias, assim, uma semana buscando o Senhor. Eu não lembro se foi só apenas uma semana até esse show, até esse culto que o Rodolfo Abrantes foi ministrar. Mas eu me lembro que enquanto eu estava louvando, eu senti arder. Eu senti queimar quando eu estava em casa adorando a Deus. Eu senti arder dentro de mim. Ardia. Eu estava com a minha amiga, um casal de amigos e o meu marido. E eu olhava para eles e dizia, tá ardendo tudo aqui dentro de mim. Tá ardendo. Não sei explicar, mas tá ardendo aqui. Era uma coisa assim que eu nunca tinha vivido, sabe? E eu lembro que naquele culto o Espírito Santo me tomou e eu comecei a declarar, tu és lindo, Jesus. Eu comecei a louvar Ele. A minha voz, ela ficou mais forte e evidente, sabe? E eu comecei a cantar e gritar, declarar a beleza de Cristo, sabe? Daquilo que eu já estava cheia dentro da minha casa. Eu transbordei lá no meio do povo. E outra vez eu me lembro que foi assim, incrível. Eu tava louvando ao Senhor, né? Adorando com os louvores do pastor Antônio Cirilo, naquela atmosfera maravilhosa da presença de Deus. E eu comecei, minha gente, a cantar com uma voz sobrenatural. Eu não tenho voz para cantar. Eu até canto mais ou menos, não sou assim muito... Assim, não dá nem pra ouvir. Até dá pra ouvir, mais ou menos, sabe? Mas eu não tenho voz pra cantar mesmo, sabe? Se chega um tom muito agudo, eu não consigo cantar. Não consigo. E eu lembro que naquele dia, eu tava com a minha janela aberta. Eu morava num condomínio, vários apartamentos. E eu comecei a cantar um cântico novo ao Senhor. Que ele começou a fluir de mim. Eu comecei a cantar uma canção nova pra Deus. E a minha voz, ela ficou linda, ela ficou maravilhosa, ela ficou celestial. Eu cantava num tom tão agudo, uma coisa tão sobrenatural, que eu ficava fascinada enquanto aquilo acontecia. Eu ficava deslumbrada, eu pensava que eu estava ficando maluca, porque eu nunca tinha vivido aquilo com Deus. E eu pensava, meu Deus, meus vizinhos vão ficar escutando, meus vizinhos vão ouvir, mas eu não quero saber não, Senhor, eu não vou parar, eu não consigo parar. Era uma coisa que me embriagava, que era um prazer, eu não sei explicar pra vocês, era uma coisa assim, de outro mundo, né? Era do céu.
E eu lembro que eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tô ficando maluca? Será que isso aconteceu mesmo? E aí eu me lembro que do nada, minha gente, apareceu no YouTube uma pregação de uma pastora, de uma missionária coreana. Era um testemunho que ela ia contar naquela pregação. E eu fui impulsionada a assistir aquilo ali. No título, não tinha nada assim que chamasse muita atenção, sabe? Mas era um testemunho. E eu fui impulsionada e eu fui assistir. E ela estava contando o testemunho dela, né? Do que Deus fez na Coreia do Sul, como o avivamento veio sobre a Coreia. E no meio da pregação, do nada, ela conta que uma vez ela estava na igreja e ela disse que não sabe cantar, não tem voz para cantar. Mas ela foi tomada pelo Espírito Santo e ela começou a entoar um cântico novo ao Senhor com uma voz celestial, uma voz que ela não tinha capacidade, que ela não tinha. Gente, quando eu vi aquilo, foi claramente o Espírito Santo me dizendo assim, filha, você não tá maluca não. Isso realmente aconteceu e fui eu. Sabe o Espírito Santo conduzindo você? E você começa a perceber o agir do Espírito Santo. Você começa a ver o Espírito Santo nas coisas que antes eu não percebia, que antes eu não tinha sensibilidade. Mas conforme eu fui buscando do Espírito Santo, eu fui começando a me relacionar com Ele, a experimentar coisas com Ele. Então eu começava a percebê-lo. Eu começava a conhecer a sua voz. Porque o que eu quero dizer para vocês aqui, olha o que diz aqui nesse versículo. O que eu digo é verdade. Isso aqui está em Romanos 9, no versículo 1. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Aqui, né, o autor está dizendo que a consciência dele é controlada pelo Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos uma nova natureza, como a palavra diz. E nós recebemos, então, a vida de Deus em nós. E essa vida de Deus, ela nos transforma. O pecado, o inimigo, que era quem falava para nós, que era quem muitas vezes tinha a voz ativa na nossa consciência, ele sai correndo, porque entra para ocupar esse lugar o Espírito Santo na nossa consciência. Então ele vai falar na nossa consciência. E para mim, né, muita gente tem experiência de ouvir a voz audível do Espírito Santo. Eu nunca ouvi, mas na minha consciência, constantemente, todos os dias eu ouço o meu amigo, o Espírito Santo, falar comigo. Ele fala na minha consciência. E como eu já estou acostumada, eu me relaciono com ele, cada vez mais é claro para mim a voz dele, sabe? Quando você não está muito acostumado a ouvir a voz do Espírito Santo, quando você não está ligado e assim, sintonizado na mesma dimensão espiritual, você fica muito perdido, você não sabe, como eu estava no início, não sabia se era o Espírito Santo, não sabia se era de mim, às vezes eu ainda fico em dúvida, né, porque às vezes são coisas tão absurdas que o Espírito Santo fala pra mim, que eu fico assim, eu tô ficando maluca, só pode, mas logo eu caio em mim, né, eu digo, não tô não, é porque as coisas de Deus, elas parecem loucura mesmo, não é, e eu tô ouvindo o Senhor, Espírito Santo, e eu dou crédito à tua voz, eu acredito no que o Senhor está falando, eu confio, espero e vou me posicionar em direção ao que o Senhor está falando, por mais absurdo que pareça para mim. Então, quando você começa a buscar o Espírito Santo, a se relacionar com Ele, você automaticamente começa a conhecer a voz dele, não é? Sempre as pessoas falam isso, né? Quando você se relaciona com alguém, né? Por exemplo, o meu marido, que eu tô constantemente com ele, já são 15 anos, 16 anos casada, né? E 18 anos de relacionamento, né? Entre o namoro e o casamento. Quando eu escuto a voz dele de longe, eu já sei que é ele, né? A gente já reconhece a voz, porque é familiar pra gente. E assim é com o Espírito Santo. Quanto mais a gente busca, mais familiar se torna. Eu digo para vocês que eu estou nessa busca também. Eu quero cada vez mais estar pertinho dele, para que a voz dele seja tão clara para mim que eu não tenha dúvidas nem por um segundo, sabe? O que eu tenho orado ultimamente ao Senhor e pedido
é que eu não seja só alguém que carrega o Espírito Santo, mas que ele possa se apoderar de mim, sabe? Que ele possa tomar todo o meu ser e ser um comigo e me fazer aquilo que ele quer que eu seja e me levar para onde ele quer me levar e usar a minha voz como ele quer que usar, sabe? Se apodera de mim, Espírito Santo. Toma o meu ser por completo. Essa é a minha oração e essa é a minha busca para que eu experimente níveis de intimidade com ele como nunca antes. Assim como Jesus diz, eu e o Pai somos um. Eu quero ser um contigo, Senhor, com o teu Espírito, sermos um só, para que quando ele falar, aquilo ali seja algo que ecoe dentro de mim, sabe? E para você ter ideia, não sei se isso acontece com você, se você é casado. A Bíblia fala que quando a gente se casa, nós nos tornamos um com o nosso cônjuge, né? Às vezes eu e meu marido, a gente tá conversando e no meio da conversa, a gente fala a mesma coisa na mesma hora. Ou a gente pensa a mesma coisa na mesma hora. Às vezes eu falo primeiro, ele diz, eu ia falar isso. Às vezes eu falo primeiro, eu ia falar isso, né? E a gente fica se olhando um pro outro e diz, amor, a gente tá tão unido, a gente tá tão aliançado, né? Nós somos mesmo um, que até às vezes na hora de falar, a gente vai falar ao mesmo tempo a mesma coisa. A gente tá na mesma sintonia, sabe? Gente, já que tá cheio de mosca, misericórdia. Negócio chato. Mas vamos lá. Então eu comecei a viver experiências sobrenaturais com o Senhor, sabe? E eu lembro que uma vez eu tava orando pela nação, pelo Brasil. Um clamor, sabe? Tomou conta de mim. E como a palavra diz aqui, ó, mais um versículo pra gente, que diz, ó, assim também, está aqui, está em Romanos 8, no versículo 26. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Gente, eu sei que naquele tempo eu fui tomada por uma presença tão gloriosa e eu clamava pela nação, eu clamava pelo Brasil, por uma transformação pela nossa nação. Eu comecei naquele tempo, eu me lembro, a separar motivos de oração, sabe? Eu tinha anotadinho, orar pela nação hoje, orar pela minha família, por isso, por aquilo. Comecei a anotar todos os dias, então eu era intencional nas minhas orações. E eu comecei a clamar pela nação. E eu lembro que naquele tempo, enquanto eu orava, eu clamava, eu comecei a ter uma visão. Foi a primeira experiência, assim, sobrenatural que eu tive, de ter uma visão espiritual. E eu comecei a me ver numa praça na minha cidade, que eu estava morando em outra cidade, na minha cidade natal, eu começava a me ver numa praça. E essa praça que existe lá, ela é chamada Praça da Bíblia. E eu estava lá, ela tem tipo um palco, eu estava lá no palco e tinha uma multidão de jovens, tinha muitos jovens ali reunidos e eu falava naquela praça para aqueles jovens, eu me via ali falando e eu levava uma mensagem para aqueles jovens e eu me lembro do Espírito que estava sobre aqueles jovens, sabe? Eu não sei explicar, eu sentia que um amor daqueles jovens, uma presença gloriosa de Deus sobre aqueles jovens, e eu me vi naquele lugar. Outra vez tive outra visão também das minhas amigas que foram criadas na igreja junto comigo. Eu via um exército, sabe? Eu me via na frente desse exército, num cavalo, com toda uma armadura, e as minhas amigas junto comigo, sabe, nesse exército também, todas cavalgando em direção a um caminho. E aquele caminho dava a uma porta, sabe? E aquela porta se abria e a gente, quando olhava para frente, a gente via Jesus saindo daquela porta. E quando ele saía, eu não consigo explicar para vocês como é que eu via, mas eu via o sorriso de Jesus, sabe? Mas eu não consigo descrever uma fisionomia. No meu inconsciente, eu sei que Jesus sorriu. Eu vi o sorriso de Jesus, sabe? Só que eu não sei explicar exatamente
como foi isso? Não foi literal, sabe? Quando eu penso agora, eu consigo imaginar aquilo que eu senti naquele dia. E ele olhava e sorria para mim, para aquelas meninas que estavam comigo, que eram minhas amigas de igreja, de infância. E Deus começou a me trazer revelação sobre aquilo, sabe? Eu começava assim, por que eu vi isso? O que isso significa? Eu comecei a buscar do Senhor, sabe? E Deus me disse que essas meninas, né, dessa época, elas seriam levantadas pelo Senhor, assim como eu seria, para conduzir, né, pessoas, né, para conduzir pessoas até a presença de Deus, sabe? E é tão interessante que Deus tem usado a vida delas, sabe? Eu sei que Deus ainda vai usar todas elas. Algumas se desviaram, estão distantes, mas Deus vai cumprir esse propósito. Eu creio nisso. E nessa outra visão que eu tive, nesse tempo, depois que eu descobri que estava grávida, eu me mudei e voltei para a minha cidade. E quando eu cheguei lá, eu estava passando pela minha cidade, até com o meu pastor, na época, meu marido, a gente estava passando de carro. E eu vi uns jovens numa praça lá, num semáforo lá, evangelizando. E quando eu passei, eu senti no meu espírito aquilo que eu senti quando eu tive aquela visão. Eu saí correndo, vamos voltar que eu tenho que ir ali. Eu pedi ao meu marido e o pastor, vamos voltar. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu tenho que ir ali. Eu tenho que voltar. E eu voltei, quando eu cheguei lá, Deus começou a falar comigo. Fale pra eles o que aconteceu, a experiência que você teve. E eu contei da experiência que eu tinha visto uns jovens numa praça. E eu sentia a mesma coisa com relação a esses jovens que eu senti lá naquela visão que eu tive. Quando eu contei pra eles, você não acredita, mas a gente já faz um trabalho ali na praça. Inclusive tá parado nesse momento, mas a gente costuma ir pra lá, fazer um evangelismo, louvor, culto ali, os jovens da nossa igreja. E eu fiquei assim maravilhada, né? E depois a gente começou pegar o contato do outro. E quando eles fizeram um culto lá, um novo culto que eles fizeram, eles programaram para fazer novamente, que tinham parado, e me chamaram para ir lá na praça e contar a visão que eu tive. Gente, e quando eu tava lá na praça, tendo aquela experiência, eu estava vivendo aquilo que eu tinha visto, né, enquanto eu orava naquele dia. Eu estava ali, naquele altar, né, naquele palco ali, naquela praça, com aqueles jovens todos, e eu estava falando para eles como eu tinha visto na visão. Eu trouxe para eles o que Deus queria deles e o que iria acontecer ali. Deus começou a me revelar palavras de conhecimento para que eu profetizasse, sabe? Sobre o que iria acontecer através daqueles jovens ali naquela praça. E é muito lindo, né, o que Deus faz. E um dos jovens lá disse que uma senhora usada por Deus tinha dito que ele iria pregar ali naquela praça para muitos jovens. E jovens iriam receber Jesus ali e ser transformados. Então, para você ver, né, o que Deus fez. E eu comecei, então, continuei nessa busca do Senhor, buscando cada vez mais me aproximar dele. E quanto mais eu buscava do Senhor, mais fome, mais vontade, mais desejo eu tinha. Eu lembro que uma vez, louvando, adorando a Deus, veio uma alegria, tomou conta do meu espírito, que eu não sei explicar pra vocês. Eu só ria, mas eu ria tanto. Eu não conseguia parar de rir, minha gente. Era um riso que não é um riso normal, que vinha do espírito. Eu ria tanto, eu não conseguia parar. E quando meu marido chegou do trabalho, eu ainda queria continuar, porque, gente, eu tava tão embriagada que eu não queria parar, né? E eu colocava pra ele ouvir os louvores e tudo, e ele não sentia nada, né? E eu ali embriagada da presença de Deus. E depois que o tempo que eu parei, né, que desliguei tudo, que me acalmei, quando eu me dei conta, o meu maxilar, esse aqui, ó, doía tanto, mas tanto, eu fiquei com o meu maxilar todo dolorido, porque era uma coisa que não vinha, não era natural, e forçou, né, os músculos. Inclusive também quando eu cantei aquela canção, eu fiquei com uma sensação esquisita aqui, sabe, depois, na minha garganta, que tudo isso aqui, porque foi algo sobrenatural, né, que exige mais do que o nosso corpo é capaz. Então eu comecei a viver essas coisas com o Senhor, e Deus começou a me dar visões, sonhos, e eu creio que quanto mais você busca, sabe, se você desejar por esses dons, alcançar esses lugares em Deus, Deus ele vai te conceder, Deus ele vai te dar.
Eu vou só colocar aqui pra carregar o celular que ele tá descarregando. Só um minutinho. E aí, gente, desse tempo, o Espírito Santo foi me conduzindo a uma transformação do meu ser, sabe? Inclusive, eu gravei um vídeo, que tá o primeiro vídeo do canal, é falando sobre isso, encontrar-se. Deus me fez me encontrar nele, sabe? Foram 3 processos que eu passei, eu gravei 3 vídeos compartilhando com vocês, que é o encontrar-se, o libertar-se e o submeter-se. Então, eu tive que me encontrar em Deus, me libertar e me submeter a Ele. E quando eu vivi esses 3 processos na minha vida, se você ainda não assistiu esses vídeos, assista. Eu tenho certeza que vai trazer luz, clareza, sabe? Para você, para que você possa olhar em que lugar você se encontra na sua vida, qual estação você está vivendo, o que Deus quer de você nesse tempo. Para que aí você busque essa transformação no Senhor. Porque quando o Senhor conseguir te transformar, forjar você, te mostrar quem você é e o que Ele quer te tornar, você vai começar a avançar em níveis em Deus, sabe? E você vai começar a viver coisas em Deus que você não poderia viver antes dessa forja de ser quebrado e ser reconstruído pelo Senhor, sabe? Quando eu fui quebrada pelo Senhor e passando pelos processos, não é? Deus foi me conduzindo e Deus usava tanto, gente, o YouTube para me ajudar com palavras, com canções. Meu Deus! E Deus foi me conduzindo nessa forja, né? Me tornando alguém melhor, uma filha parecida com Ele. E ainda continuo, né? Ainda continuamos até que Ele venha. Mas eu precisava mudar muitas coisas em mim, até que Deus começou a trazer para mim a revelação do que Ele iria fazer na minha vida, quais eram as promessas dEle para mim, o que Ele tinha preparado para eu viver. Deus começou a falar e compartilhar comigo o que Ele iria fazer na minha vida, sabe? E inclusive na vida do meu marido, porque eu comecei como esposa a me posicionar como edificadora do meu lar. Eu comecei a interceder pela vida do meu marido, a buscar no Senhor uma direção para ele também, porque eu sou mais espiritual do que ele, então eu tomei esse lugar para mim, sabe? Então eu comecei a buscar o Senhor, direções para a nossa vida. Como eu compartilhei com vocês sobre o trabalho dele, eu comecei a orar por um trabalho dele especificamente, e Deus começou a abrir portas, mas foi um longo processo, não foi de um dia para o outro. E Deus começou a falar o que Ele iria fazer na nossa vida, sabe? Na vida do meu marido, profissionalmente. Deus disse que vai usá-lo como instrumento no reino de Deus, com recursos financeiros, sabe? Deus falou isso para mim. Eu ainda vou compartilhar isso com vocês, como foi lindo o que Deus falou e a forma que Ele falou. E nós estamos caminhando para essa promessa. Nós estamos em direção a isso, ao cumprimento do que o Senhor está falando. Mas eu sei que não é de um dia para outro que vai acontecer. Ainda existe um processo até tudo isso concretizar, até tudo isso acontecer, como foi desde o início, né? E eu sei, como eu compartilhei com vocês, que as atitudes, as posturas dele, tudo que ele foi vencendo em Deus, sabe? Se posicionando, não fazendo a vontade do inimigo, nem a vontade da própria carne, mas a vontade de Deus. Tudo isso foi levando ele para um nível mais alto, até a promessa. Então você vai passar por processos até chegar naquilo que Deus tem para a sua vida. E para isso, você precisa ter um posicionamento. E só buscando o Espírito Santo diariamente, constantemente, é que a gente consegue chegar nesse lugar. A gente não consegue sozinho. Eu quebrei a cara tantas vezes. Meu Deus do céu. Por quê? Porque eu não tinha essa intimidade com o Espírito Santo. Eu não vivia isso com o Espírito Santo como eu vivo hoje. Quando eu digo a Ele, Senhor, eu vou para onde o Senhor quiser me levar. Se o Senhor disser sim, é sim. Se o Senhor disser não, é não. Mas não foi fácil chegar até esse entendimento, sabe? Porque quando o Senhor dizia não para mim, era duro. Ah, se era duro, não é fácil ouvir não. Mas eu comecei a compreender que o não de Deus é amor, que o não de Deus é cuidado, é proteção, sabe? Eu comecei a entender que tudo o que Deus estava me fazendo caminhar, todos os lugares que eu estava andando, estavam me construindo. E até o canal mesmo,
que há 5 anos que eu compartilho aqui, eu não sabia exatamente como Deus queria que eu compartilhasse as coisas aqui, sabe? Deus falou para mim, para eu mostrar a minha casa. E eu sempre gostei de compartilhar decoração. Então eu achei que fosse sobre isso que Deus queria. Porque para trazer uma palavra, para pregar, eu nunca quis isso, sabe, gente? Eu sempre fui muito proativa na igreja, em tudo. Sempre. Se botasse pra fazer qualquer coisa, eu fazia. Agora, pregar, jamais. Não faz isso comigo, não. Só de pensar já me arrepia toda. Já me estremece toda. Não queria de jeito nenhum. Foi uma luta pra mim, sabe? E o meu pastor, há pouco tempo atrás, ele sempre me puxava pra isso. E eu lembro que as primeiras vezes que eu fui levar uma palavra, a primeira vez eu queria fazer um círculo e foi 15 minutinhos e saí correndo, porque eu não sabia nem o que falar, eu tava perdida, eu tava completamente assim, meu Deus, eu não sou capaz, não foi para isso que Deus me chamou, eu sempre pensei isso. E de repente, Deus me coloca nesse lugar, né? E eu sabia que era Deus, sabe? Porque eu estava próxima do Senhor. E quando o pastor sempre me convidava, eu não conseguia dizer não, porque eu sabia que se eu dissesse não, eu estava desobedecendo a Deus. Então eu ia, mesmo com um pouquinho que eu tinha, com a vergonha que eu tinha, sem saber muito o que fazer, não é? Sem experiência nenhuma, eu ia. E fui de 15 minutos, e fui, ainda não sei, minha gente, ainda não sei. E há pouco tempo é que o Senhor, usando uma pastora querida, né, uma missionária, me trouxe clareza sobre o meu verdadeiro propósito, sobre o meu chamado. O Senhor disse: filha, eu te chamei para ser uma missionária, para levar minha palavra, para falar do meu amor, para transformar vidas, mas eu nunca quis me enquadrar nisso. Até porque meu marido não é pastor, a gente não é envolvido assim, dessa maneira, não é? E eu sou só uma dona de casa, uma mãe cuidando da minha família. E eu amo fazer isso. Eu sempre falo que o meu maior sonho sempre foi ser. E aí, buscando, né, do Senhor uma resposta, ele usou a missionária para falar para mim isso. Então eu comecei a dizer: tudo bem, Senhor, isso foi num culto na casa da minha mãe, ela reuniu as mulheres, né? E ela falou isso para mim. E uma irmã nesse culto, né, ali adorando ao Senhor, inclusive de surpresa, a missionária disse: você hoje vai trazer a palavra aqui, viu? Jesus amado, me pegou desprevenida, de surpresa. Mas eu compartilhei a palavra de Deus ali, e o Senhor usou a irmã para falar comigo aquilo que ele já estava falando comigo no meu lugar secreto. O Senhor já tinha me dito: filha, eu quero que você lance a rede para o outro lado. Eu não estou falando sobre decoração de casa, sobre o que você fez na sua casa, porque eu fazia uma reforma, né? Eu pegava uma coisa abandonada, estragada e reformava. Eu disse: eu estou falando sobre o que eu fiz dentro de você. A casa aqui é você. Conte, fale do que eu fiz em você. E aí, ela, usada pelo Senhor, disse: lance a rede para o outro lado e muitos peixes virão. E naquele dia eu disse: tudo bem, Senhor, se o Senhor está falando, eu vou receber aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu não vou mais negligenciar. Eu não me sinto capaz, nunca me sentirei, mas eu sei que não depende de mim, depende do Senhor. E aí, eu disse: então, minha gente, eu tenho um canal lá no YouTube, que eu não compartilhava com ninguém, eu morria de vergonha de falar que eu tinha um canal. Se vocês quiserem, já pode se inscrever. Eu vou começar então a compartilhar a palavra agora como um propósito eterno do Senhor para a minha vida. E comecei a compartilhar, até que compartilhei o vídeo sobre o jejum, né? Aqui na minha correria, o Espírito Santo queimou em meu coração, eu vim para aqui falar, e foi através desse vídeo que muitas pessoas têm chegado aqui no canal, e o Senhor tem alcançado tantas vidas, são tantos testemunhos, tantas pessoas compartilhando como Deus tem usado a minha vida, sabe? Uma dona de casa. Não tenho nenhum curso teológico, nenhuma formação. Eu só tenho até o ensino médio, não tenho nenhuma formação. Mas eu encontrei um lugar em Deus que me deu destino, que me deu propósito, que alcançou a minha vida, a minha casa, mudou a minha história.
E através disso, na minha cozinha aqui, adorando a Deus em um dia comum, a glória de Deus veio sobre a minha cozinha, aqui na minha pia, que é o meu altar de adoração ao Senhor. E eu ouvi o Senhor falar para mim: filha, eu vou te ungir hoje. E a glória de Deus estava tão grande, eu me ajoelhei, eu caí no chão. E o Senhor disse: sabe tudo que você enfrentou, todos os processos que você viveu, filha? Tudo isso produziram um óleo. E parecia que eu conseguia ver Deus me mostrando um frasquinho pequeno. E dentro desse frasquinho, filha, tá aqui esse óleo que é remédio, que vai curar vidas. E eu pensava: meu Deus do céu, quem sou eu, né? Uma dona de casa. Quem sou eu? Não sou ninguém, Senhor. E o Senhor disse: do lar para o altar. Essa é a promessa de Deus para mim. O Senhor disse: é no altar que eu vou te usar. E você vai curar pessoas através daquilo que você foi curada. Esse óleo, esse olhinho que você gerou aqui, ele é remédio, ele é precioso. No meio das dores, das lágrimas, das renúncias, dos posicionamentos, você gerou esse óleo. E hoje eu vejo o que Deus tem feito. Tantas pessoas têm chegado até mim e têm falado: Dani, eu vejo Deus em você. Dani, você consegue transmitir de uma maneira que a gente sente a presença de Deus, sabe? E eu não sei, não tenho nem palavras para expressar para vocês, mas eu sei de uma coisa. Quando eu me rendi a esse Deus, com todo o meu coração, dizendo: Senhor, faz o que for preciso, mas me leva para o centro da tua vontade, me faz semelhante a ti, Senhor. Foram processos dolorosos que eu vivi, mas às vezes eu tô aqui na minha cozinha adorando a Deus e eu começo a ver quem eu sou hoje, quem eu era. E uma alegria toma conta de mim, uma gratidão, e eu começo a engrandecer ao Senhor. Obrigada, Deus, por aquele dia. Como foi difícil, mas olha quem eu sou hoje, Senhor. Olha o que o Senhor fez comigo. Olha o que Ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era o que eu tinha em mim, mas Ele me chamou de filha. É isso que Ele faz, né? É isso que Ele faz com a gente. Então eu quero te incentivar a buscar a presença de Deus, sabe? Pega o tempo que você tem disponível. Começa a adorar a Deus. Coloca os louvores do pastor Antônio Cirilo, em nome de Jesus. E começa a se render à presença de Deus, a se render à presença de Deus e a fazer aquilo que o Espírito Santo tem te proposto a fazer. As mudanças que o Espírito Santo te exigir fazer, faça em nome de Jesus, porque é isso que vai te aproximar mais dele, te levar mais perto, a viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Tem tantas outras que eu ainda irei contar para vocês, mas o vídeo já está bem longo. Então o que eu quero dizer para vocês é que a busca tem que ser algo constante. Eu tô aqui no meu dia a dia, da minha lida aqui com a minha família, os meus filhos. Às vezes é uma agonia, minha gente, que só 3 crianças, não para, é barulho. Mamãe pra cá o tempo todo, mamãe pra lá o tempo todo. Mas eu estou sempre ligada no Senhor. Eu passo o dia ouvindo pregações, louvores, lendo a palavra. E para vocês terem ideia, eu nem passo muito tempo ainda lendo a palavra. Eu nunca fui de ler muito a palavra, nunca fui. Mas eu me rendo em adoração a Deus. Eu falo com o Senhor constantemente, tudo eu coloco diante do Senhor. Sabe, cada passo que eu vou dar, cada coisa que eu tenho que fazer, eu converso com o Espírito Santo o tempo todo. Ele tá aqui me ouvindo, ele é minha consciência, ele é o meu conselheiro, amigo fiel, ele não vai me deixar errar. Então, às vezes, por exemplo, hoje eu vou ter culto, eu vou para a igreja, vai ser uma ministração para mulheres, eu já preparei o meu coração, estou jejuando o dia inteiro, porque eu quero receber tudo o que for liberado através daquelas mulheres de Deus ali, sabe?
Eu vou para a igreja com o meu coração transbordando para receber do Senhor. A minha fonte vai transbordar lá no meio das minhas irmãs, juntamente com elas, sabe? Eu não vou para lá vazia. Eu vou levar aquilo que Deus já tem me enchido e vou transbordar lá junto com elas, para que a glória de Deus venha, para que o mover de Deus se manifeste. E até a roupa que eu vou vestir, eu pergunto ao Espírito Santo que eu devo vestir, Senhor. Estou bem assim? É assim que o Senhor quer me ver? É assim que eu estou honrando o Senhor? E louvado seja o Espírito Santo na nossa vida, porque Ele nos conduz em todas as coisas. Ele é um amigo fiel, Ele é um amigo bom, justo. Ele nos conhece profundamente, Ele só quer o melhor para nós. Então se aproxime do Espírito Santo em nome de Jesus. Busque constantemente. Deixe o Senhor te transformar de dentro para fora. E não esqueça do seu dia a dia. Quando você estiver no ônibus, coloca louvor e vai ouvindo. Quando você estiver na sua casa fazendo uma limpeza, fazendo uma faxina, coloca louvores, começa a adorar a Deus, começa a buscar a presença de Deus, sabe? Começa a invocar a presença de Deus para dentro da sua casa. Traz a presença de Deus para dentro da sua casa. Chama por essa presença através da sua adoração. Começa a falar com o Senhor constantemente, em todo tempo, onde você estiver, em todo momento. Às vezes eu estou aqui, meu marido me fala alguma coisa vai acontecer. Eu digo, filhos, meus pitoquinhas, que eu chamo de pitoca, vem aqui com a mamãe, vamos orar agora. Ó, a gente precisa orar por isso e por isso. E aí eu começo a orar com os meus filhos. E às vezes ele mesmo que ora, eu digo, filho, você pode orar? O meu mais velho. E ele ora, sabe? Todos os dias à noite, antes de dormir, a gente ora. Ele já sabe, tá na hora de agradecer a Jesus. Os pequenininhos já começam a orar. O meu caçulinha de 1 ano e 7 meses, ele já ora. E a oração é sempre a mesma, né? Que eles costumam fazer, que eles são muito pequenininhos. E é sempre, Jesus, obrigada por mamãe, por papai, por vovó, por titia. Abençoe o nosso dia, abençoe nosso soninho, nosso dia amanhã, em nome de Jesus, amém. No começo, o pequenininho, quando era ainda bem mais pequenininho, começou a dar as primeiras palavrinhas. Quando os outros oravam, né, à noite, ele sempre falava no final, amém. Sempre que falava em nome de Jesus, ele já sabia, amém. Na igreja, quando ouvia, amém, glória a Deus, eles fazem na igreja, sabe? Porque eles têm esse ambiente dentro de casa. E isso a gente constrói, né, dentro da nossa vida, nossa realidade, trazendo a presença de Deus para dentro da nossa casa. No dia a dia, sabe? Meu marido mesmo, ele não é muito de estar orando, de tomar a frente. Então, eu faço isso, se eu sou mais sensível para isso. Quando ele diz, amor, temos que tomar essa decisão. Diga, amor, vamos orar então. Vem cá. E já oro por ele. Esses dias ele estava cansado, muito cansado. Com a mente muito cheia, sabe? Tava mesmo muito difícil para ele. Eu coloquei as mãos sobre a cabeça dele. Abracei ele, estava sentado aqui na cadeira, que como eu tô agora. Abracei ele assim por trás, comecei a orar. Senhor, abençoa meu marido, renova a mente dele, traz para ele tranquilidade. Eu começo a orar e a declarar a verdade que eu vivo, que é a palavra de Deus para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Então faça isso também, em nome de Jesus. Espero que essa palavra alcance seu coração e traga transformação, porque esse é o clamor do meu ser, é que famílias, vidas sejam transformadas pela presença de Deus dentro dos lares. A presença de Deus dentro do nosso lar é a coisa mais preciosa que nós podemos ter. Você não precisa de uma grande casa, de uma grande decoração, você não precisa de grandes apetrechos na sua casa, você precisa da presença de Deus. É essa presença que vai fazer você viver um pedacinho do céu nessa terra, no meio das adversidades, das dificuldades, das aflições. O céu vai estar dentro da sua casa, a glória de Deus vai estar dentro da sua casa. Que essa palavra te alcance em nome de Jesus. É o clamor do meu coração. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.